Uma bênção. Está aqui de novo. Juntinho, né? Uma maravilha. O Marcos e o André já falaram. Tem sido realmente uma realidade muito gostosa, muito intensa nas nossas vidas. Deus tem feito nos últimos... Sempre fez nas nossas vidas. Na verdade, é mais uma boa e grande experiência. Deus se manifestando a nós através do seu amor. Nós estamos numa maratona nos últimos tempos, compartilhando ministrações que vão mais de encontro aos alicerces e fundamentos que a gente tem que ter na família. E fomos brilhantemente, grandemente ministrados até aqui, e em todos os momentos, sejam nas células, com os homens, com as mulheres, com a família, seja nas pregações que nós fomos muito ensinados aqui. E coube a mim hoje falar, nesse domingo, também com um viés, trazendo a palavra que eu vou ler para as nossas famílias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Falar em Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Hoje o Lucas está aqui com a gente vai ler o Evangelho de Lucas. Olha que benção. No versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este servo respondeu: Seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Quando eu leio essa história e leio esse último versículo, eu fico tentando procurar um fim nele. Sabe aquele filme que você assiste? E aí, quando você está esperando culminar num grande final, assim, daí vem o Dandy. Assim, sério? Acabou assim? Estava esperando mais desse roteirista. Aí você fica devaneando e tentando achar o seu final do filme. Ah, será que é que ele quer que eu escolha que final que é? Mas mesmo assim ainda fica um ponto de frustração. Aí você começa, eu pelo menos faço isso. Eu começo a tentar trazer à memória alguma deixa que ele tenha deixado no filme para eu poder... Será que é alguma coisa que eu não entendi no meio? Será que eu não pesquei alguma coisa importante no começo que fazia parte para linkar no fim? E lendo esta palavra, eu vou para o começo e vejo que Jesus começa essa parábola falando assim, Jesus continuou. Aí eu me pego e falo assim, poxa, então tem alguma coisa antes disso. É por isso que eu não entendi o final. Parece que essa história, ela é uma continuação de algo. E estudando um pouco e meditando nessa palavra, para hoje, eu percebi que essa parábola faz parte de uma trilogia de parábolas que Jesus proferiu. Ele continuou porque antes dessa parábola ele tinha dito mais duas parábolas. A primeira que ele começou dizendo, começa no versículo 3, que diz assim, então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, alegram-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Quando eu leio essa primeira parábola, eu vejo que o final dela está linkado ao final da parábola do filho pródigo. Quando ele recebe o filho que estava perdido, e quando ele encontra a ovelha perdida, ele se alegra, e ele comemora. Eu falei assim, eu vou comemorar então a volta de uma pessoa que estava perdida e de um snob que estava dilapidando o patrimônio construído ao longo da vida de um pai? Não faz sentido isso. E a segunda parábola, ele fala da dracma perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, que porventura, por 99 justos, não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu vejo que ao final dessas 3 parábolas, culmina numa festa. Culmina numa comemoração. Tinha alguém que estava perdido, tinha alguma coisa que estava perdida, e tinha alguém que se perdeu. Mas qual que é o sentido disso? Talvez eu e você também já tenhamos vivido alguma coisa na nossa vida. Não sei se já chegou a esse ponto, mas eu várias vezes já fiz algumas perguntas. Que caminho da minha vida que eu tomei?
Que decisões que eu tomei na minha vida para eu chegar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estava lá? Qual foi o detalhe? Qual que foi a mensagem? Qual que foi a ferramenta? Qual que foi o recurso que eu não usei ou que eu usei para que eu chegasse até aqui? Em alguns momentos eu usei o álibi da vitimização e falei assim, poxa, na verdade eu estou aqui por... Na verdade não é por culpa minha. Na verdade eu nem tive como decidir eu chegar aqui. Alguns fatores culturais, alguns fatores econômicos, alguns fatores políticos, alguns fatores do tempo que eu não controlo, me levaram até aqui. Quando eu me dei por conta, eu estou aqui. Quando eu me dei por conta, eu sou esse daqui. Quando caiu a ficha, pois é, só tem uma realidade. Eu sou esse aqui. Obrigado. E não tem nada que mude o fato de eu estar aqui. De eu chegar até aqui nessas condições. Aí eu volto para a parábola do filho pródigo. Mas por que ele fez isso? E a gente começa a se concentrar, depois de uma perplexidade do estado que a gente se encontra, ou do fato que a gente vê, ou da história que a gente ouve, ou do filme que a gente assiste, a gente começa a prestar atenção nos detalhes do roteiro. E se você olhar para a parábola do filho pródigo, você começa a prestar atenção nos personagens, nos protagonistas da parábola. E nós aqui, ocidentais, olhando para essa parábola, começamos a ficar perplexos com a atitude do filho mais novo. Ilustrando na minha mente, seria mais ou menos assim: você tem uma empresa, e a tua empresa deu super certo. E você tem 2 filhos que ajudam você a tocar a sua empresa. E no ápice da produtividade da sua empresa, o filho mais novo fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu queria que você dividisse essa empresa em 3, e eu quero a minha parte, quero ir embora. Reação nossa aqui, vai catar coquinho, cara. Quem que você acha que você é? Quem que você acha que começou essa empresa aqui? O know-how construído, todo o planejamento estratégico estava aqui, ó. Vai trabalhar. Para de trabalhar. É inconcebível isso. Mas a reação do CEO da empresa, do presidente do conselho, fala assim, não, show de bola. Chama os advogados lá, chama o contador, o auditor, vamos rachar. Vou fazer o seguinte, vou dividir ela em 3, cada um de vocês pega a sua parte e está tudo certo para mim. Eu não estou apegado a essas coisas. Eu construí a empresa para vocês. Aliás, eu não estava vendo a hora de você tomar alguma atitude na sua vida. Talvez até a atitude que eu gostaria que você tivesse tomado não seja essa. Mata aqui tua parte. E aí o filho mais novo, que nos meus devaneios aqui, talvez não seja nem o que está muito à frente do negócio, pega seu recurso e sai fora. Vai para os States, vai para o exterior. Torra tudo. Lá pelas tantas o dinheiro acaba. Aproveita a vida e volta. Ó, desculpa aí, eu acho que eu tomei uma decisão errada. O que me levou a eu chegar aqui agora foi que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Posso entrar na sociedade de novo? Não, você entra aí. Aliás, a tua mesa está lá ainda, pode sentar. Só pegar a tua pasta de direção lá e dar continuidade. Faz sentido isso para nós na nossa cultura, não? Você faria isso?
Você ia pensar nos milhares de empregados, fornecedores, os teus stakeholders que fazem parte do seu negócio. Falei assim, não, meu amigo, você não vai comprometer o negócio. Está fora. No nosso contexto aqui, isso seria inconcebível. No contexto em que essa parábola foi escrita, lá no Oriente, pesquisando, tem um historiador chamado Kenneth Bailey, que ele fala assim, ó, se aqui não dava, lá seria impossível. Você contar essa parábola para aquele povo naquela época, seria uma ofensa grave. Você corria risco de vida. Não tem o menor sentido. Primeiro porque o filho mais novo não podia abrir a boca. Se ele chegasse para o pai, ele tinha que chegar pelo filho mais velho. Ó, o negócio é o seguinte, vai lá e fala com o nosso pai que nós estamos querendo fazer um negócio aqui. Não vou nem levar esse pedido para o nosso pai, porque teu projeto morreu aqui já. Nós não vamos importunar o pai por causa disso. Você não está ciente, cara? Ele é o pai. Ele é o pai. A figura paterna, a figura do líder, a figura do patriarca nessa cultura era inquestionável. Não passava pela cabeça do cidadão desonrar o pai. Mas aí uma surpresa, porque daí o filho mais velho ficou de boa. Falou assim, vai lá e faça. E aí, a história que nós lemos aqui, você já fez o seu link na sua mente. Mas hoje, até hoje, nos dias atuais, se você for lá para aquele povo e contar essa parábola, esse historiador fala assim, é melhor você não contar. Você vai estar correndo risco. Só o fato de você relatar essa parábola para o povo já é uma ofensa, porque fere o alicerce da cultura deles. Que pai um pouco estranho esse. Falando ainda esta parábola, se nós formos para o versículo 1 do capítulo 15, vem o público-alvo ao qual Jesus estava publicando essa parábola. No versículo 1 diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres das leis o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou 3 historinhas. Contou uma série de 3 episódios do Netflix para eles. Deixa eu te contar uma coisa. O negócio é o seguinte, tinha 100 ovelhinhas. Aí, todo dia o pastor tem que ir do aprisco até o oásis para que elas bebam. Para ir daqui até lá, ela tem que passar para o deserto. Faz isso diariamente. Em um determinado momento, uma se perde. Ele deixa as 99 e vai buscar uma. Nesse contexto, os fariseus provavelmente olharam para si e falaram assim, então tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou as 99 e o pecador é a uma. Nós somos judeus, nós somos da mesma cultura, nossa palavra vai de encontro, nossa pregação vai estar alinhada. Eu entendi, a gente está quase, nós estamos juntos aqui. Você está abandonando a gente, é isso? Você está falando assim, fica aqui meu povo, eu vou ali buscar um pecadorzinho e já volto. Eu vou pegar um distraído e já volto. Os fariseus zelosos pela lei falaram assim, você está abandonando a gente? Eles se ofenderam quando escutaram a primeira historinha. O primeiro episódio eles conseguiram entender, já entendi, eu sou fariseu, eu sou as 99. Você está abandonando o time, é isso? Você está vindo com a mensagem de que você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é o resgatador, mas você está abandonando. Você quer o nosso apoio?
A tua mensagem, ela é impactante. Mas desculpa aí. Não simpatizei com essa ideia. Essa ideia de você deixar nós aqui no deserto, ou deixar nós aqui no aprisco e ir lá buscar uma. Aí ele falou assim, não, calma. Deixa eu contar o episódio 2. Tinha uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. E ela buscou incessantemente esta uma que ela perdeu. E quando ela achou, ela comemorou. No contexto daquele povo, quando a mulher casava, e nós já aprendemos aqui em outras ministrações do Del e do Tico, que para casar você tinha que dar o dote para o pai da noiva. E quando aquele povo ia casar, o pai pegava parte do dote e dava para a filha. E falava assim, ó, essas moedinhas aqui, se por um acaso seu marido for para a guerra, você está indo com 13, 14 anos, você está casando. Se acontecer alguma coisa com o seu marido, usa esses recursos aqui e volta para casa. Cuida bem dessas moedinhas, que elas valem a tua salvação. Caso você fique num estado de vulnerabilidade. Caso você fique sem a sua proteção, caso você fique sem o seu lar, caso o seu marido falte para você, volta para o pai. Imagino naquele contexto, e isso é a minha imaginação, quando ela perdeu essa moeda. A busca incessante. Você já perdeu alguma coisa? Esses dias eu perdi a chave lá de casa. Eu falei assim, não acredito, eu achei a chave. A chave lá de casa eu comemorei que eu achei, sabe por quê? Outro dia eu perdi e fiquei esperando alguém chegar para abrir a porta para mim. Já me causou um desconforto enorme. Só o fato de eu ter perdido a chave. Demorou uma semana para fazerem uma copa para mim. Enquanto isso eu tinha que encaixar meus horários para chegar e para sair de casa. Senão ou eu não saía, ou eu ficava para fora. Fico imaginando ela com a moeda que valia a vida dela. E neste caso, eu acho que os fariseus fizeram mais ou menos uma analogia. Então, calma aí. Eu sou essa dracma que você perdeu? Estou começando a ficar contente. Você está indo buscar? Então, é isso aí. Só tem um detalhe. A ovelha, quando se perde, ela agoniza. Ela não vê a hora de encontrar o pastor. Ela não sabe voltar para casa. Mas ela fica olhando. Ela fica testando. A moeda, ela não tem sinapse. Ela não sente nada. Ela já está cauterizadinha já. É mais ou menos assim. Um está perdido fora e um está perdido dentro. O que está perdido fora está querendo encontrar o pastor. O que está perdido dentro, o dia está passando, a vida está passando, não sente, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não se relaciona, não participa, não pertence, não se alegra. Eu fico imaginando ele falando isso, porque quando ele estava falando isso, segundo o que eu vejo na Bíblia aqui, ele falou na porta. O pecador estava ali e o fariseu estava ali. Tanto o pecador quanto estava escutando, quanto os fariseus. E fica aquele negócio de você tentar se encaixar dentro da história. Será que eu sou a ovelha ou será que eu sou a dracma? Então, deixa eu contar a terceira história para você. E a gente começa a se ater nos roteiros das decisões, nos roteiros dos equívocos ou dos acertos. Se veio, não veio, se abraçou, se não abraçou.
Por que você não foi me visitar? Ou por que você não me ligou? Ou por que semana passada você estava tão próximo, agora você saiu fora? E você começa a prestar atenção no roteiro. Você começa a prestar atenção no filho. Você começa a prestar atenção no filho pródigo, gastador, ou no primogênito, conservador. Não me relaciona. E aí a gente se concentra no filho errado. A gente se concentra na pessoa errada. Porque quem estava contando a parábola do filho pródigo era um filho. Tenho para mim no meu coração que Cristo estava falando assim, ó, vocês estão olhando para o filho errado. Tem uns que estão sem sentido, sem sentimento, e tem uns que estão agindo passionalmente. Tem alguns que parece que estão com a alma cauterizada, e tem alguns que só agem por impulso. E não estão nem aí com os reflexos. Presta atenção no filho certo. Tem um filho que está falando para vocês uma mensagem um pouquinho diferente. Pare de ficar prestando atenção no fariseu e no pecador. Pare de ficar prestando atenção nas atitudes do fariseu e nas atitudes do pecador. Eu estou vindo com uma mensagem que eu sou o filho do Deus vivo. E vocês ficam olhando para vocês. Vocês ficam se magoando. Vocês ficam se julgando. Vocês ficam se frustrando. Vocês ficam se ofendendo. Ou você está na esbórnia, como filho pródigo, tocando a sua vida como se Deus não existisse. Ou você está aqui tocando a sua vida como se você fosse Deus. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Presta atenção no roteiro. Presta atenção no pai. Eu não estou querendo ofender vocês. Eu estou querendo chamar vocês para o colo do pai. A história não é de uma dracma. Não é de uma pessoa insensível. A história que eu estou querendo contar para vocês não é de uma pessoa desorientada. A história que eu estou querendo contar para vocês é de um pai amoroso. A história que eu estou querendo contar para vocês é que seja você o filho primogênito, seja você o filho pródigo, você tem pai. Você pertence a uma família. Você foi gerado. Você tem DNA. Há um espírito dentro de você. Você só não ativou ainda. Pelo menos 3 características eu listei aqui do filho amoral, do filho pródigo. Aí eu comecei a prestar atenção no meu roteiro. Quando eu faço uma busca pela minha autodeterminação individualista. Foi na parte do roteiro quando ele fala assim, pai, me dá a minha parte, deixa que eu toque a minha vida sozinho. Não preciso de você. Quando ele fala isso no contexto daquela época, o filho não podia requerer herança em vida. Requerer a herança em vida e fala assim, ó, desculpa, você está vivo ainda, você não vai morrer? Eu estou precisando de tocar os recursos aí da nossa fazenda e você está atrapalhando. Não dá para você morrer? Eu quero a minha herança. A maior ofensa que um filho podia fazer para um pai é falar assim, dá aqui minha herança. E por mais que eu e você ofendamos a Deus, o nosso pai, ele fala assim, tá bom, seja feita a tua vontade. Não é o que eu desejo. Mas se você está querendo tomar rédeas da sua vida,
Vai. Segundo passo, um distanciamento do referencial paterno. Partiu para uma terra longínqua. Aí você começa a perder as raízes. Você começa a perder relacionamento importante na sua vida. Você fica com a bússola igual do Piratas do Caribe. Não dá para saber que lado que você vai. A busca pela absoluta da satisfação. Ali desperdiçou todos os seus recursos. Aí você começa a esgotar a vida de todo mundo. A vida da tua esposa é a primeira. A vida dos teus filhos é a segunda. Aí você começa a dilapidar tudo que você conquistou ao longo da sua vida nos seus relacionamentos. Eu comecei a fazer uma reflexão. Palmir, o que você tem feito? Você está buscando essa tua autodeterminação? Você está se distanciando dos relacionamentos que são essenciais para a sua vida? Será que o que você está fazendo, você está olhando para si? Hedonismo puro? No contexto de que nós temos ministrado nos últimos meses, eu entendo que há limites na nossa vida. Há limite para o gosto do vinho. Há um limite para um orgasmo sexual. Há um limite para um sofá confortável. Há limites que nós temos que ficar atentos na nossa vida. Há limite para euforia. Há limite para choro. Olhando para o filho mais velho, ou o primogênito, ou a dracma, também listrei 3 pontos. É a pessoa que vive sem festejar na vida. A vida da pessoa é amargurada. Ao final de cada 3 episódios dessas parábolas, sempre houve uma comemoração. Achei, vamos te alegrar. Achei, vamos comemorar. Voltou, vamos fazer um churrasco. Às vezes a gente está dentro da nossa família, dentro do nosso contexto social, dentro da nossa comunidade de fé, e estamos carrancudos. A gente não se alegra, a gente não festeja a vida. Legal esse último mês, né? Por que a gente não continua fazendo isso a vida toda? Falta de liberdade. No versículo 29, o filho, eu imprimi o versículo da Bíblia para ficar mais fácil para eu ler aqui. A letrinha da Bíblia é pequenininha para mim. Ele diz assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Falta de senso de liberdade. Quando ele morreu na cruz por nós, ele nos libertou. E estava lá o filho mais velho ou primogênito, vivendo enclausurado, do lado do pai. Às vezes eu me pego assim. E o terceiro ponto é a falta de relação com o pai. Entra aí, cara. Senta com a gente. Não, não vou. Eu não estou concordando muito com esse teu direcionamento da empresa. Essa liderança que você deu na fazenda, recebendo esse que foi para a esbórnia, que gastou tudo dissolutamente, desculpa, nossa relação ficou ferida. Aí o roteiro da história começa a se fechar para mim.
Puxa, então, eu tenho uma vida. Isso, você tem uma vida. Deus te deu uma esposa, deu. A mais linda que tem no mundo, deu para mim. Deu os 2 filhos mais maravilhosos que tem. Me deu até cunhado maravilhoso. Deu até sogra maravilhosa. Deu irmãos. Então o que você está fazendo, Valmir? Comemora, filho. Festeja. Se ache. Se encontre nesse teu contexto de vida. Não fique perdido fora, não fique perdido dentro. Mas sabe o que acontece, Dudu? Eu errei muito, minhas decisões foram muito complicadas. Quando eu olho para mim e vejo onde que eu estou, eu começo a fazer uma certa autocomiseração da minha vida, e eu tenho vergonha. E naquele contexto também, no final da parábola, quando nós começamos a ler, que o pai viu ao longe seu filho, e quando ele o avistou, ele saiu correndo. Você já viu algum presidente de alguma empresa correndo? Você já viu o presidente da república correndo? Quando ele vai em alguma solenidade, quando ele vai em algum evento, mesmo que o evento está atrasado 1 hora, como que entra o presidente? Todo mundo levanta. Você já viu a rainha Elizabeth correndo? Não? Naquele contexto, o ancião, o patriarca, o nobre, não corria. Se você visse o ancião correndo, tinha alguma coisa errada. Ele tinha que manter uma compostura. Ele tinha que manter uma posição. Essa era a cultura desses fariseus. Só que por mais que o filho tenha tomado todas as decisões mais equivocadas, diz na minha Bíblia e na tua, que o pai quando viu ao longe, quando ele viu ao longe o filho, devia estar cheirando mal, devia estar com uma roupa que é um maltrapilho. O pai falou assim, saiu correndo. Aquela terra só tinha uma porta para entrar. Quando o pai saiu correndo, na minha mente ele está chamando a atenção para si. Está todo mundo de boca aberta. O que o ancião, o que o patriarca, o que o nobre está correndo? E não presta atenção mais nos equívocos do filho. É assim que o nosso pai faz com a gente. Ele chama tudo a atenção para ele. A vergonha do filho voltar não existe. Ele encobre toda a vergonha do filho. E fica todo mundo prestando atenção. O que ele está correndo? E não presta atenção no filho. Não julga o filho. É um pai que ama. Não é um pai que julga. O contexto que nós temos que ver nessa parábola é: presta atenção no pai. Difunda, publique, multiplique o amor do pai. Pare de olhar para as pessoas e julgar as decisões delas. Melhor, se coloque à disposição para que elas tomem as melhores decisões. Não faça igual o irmão mais velho. Vendo o filho afrontar o pai, vendo o filho pedir uma herança que não lhe cabia, que ele não tinha direito, ele ficou quieto. Porque diz na Bíblia que o pai repartiu a ambos. Seria mais ou menos que um cala-boca. Não, eu vou ficar de boa porque eu também estou recebendo o meu. A minha parte está comigo. Então, por mais que você faça as coisas erradas, o meu eu estou recebendo. Vamos ver onde que vai dar. O filho quando sai, quando ele tem a consciência do mundo, que as coisas são efêmeras, quando ele tem a consciência do significado de si mesmo, quando a Bíblia fala que ele cai em si, quando ele cai em si, ele fala: eu sou um pecador, eu preciso de acolhimento do Pai,
Então ele toma uma decisão. E fala assim: pequei contra ti, pequei contra os céus. Me perdoe, Del, porque eu te ofendi. Me perdoe, Gra. Eu caí em si. Eu reconheço o meu estado de fragilidade. Aí o nosso pai amoroso fala assim: vem cá, tem uma túnica para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. Eu tenho uma sandália para colocar nos seus pés. Não tenha medo de voltar. Volta para casa. Volta para casa, aqui é teu lugar. Vá para as reuniões de célula, não tem problema. Nós vamos tentar levar uma vida de não julgamento. Nós vamos tentar levar uma vida de acolhimento. A gente só começa a chamar, a gente só é capaz de chamar o outro de irmão quando a gente deixa o nosso pai chamar a gente de filho. Quando eu reconheço que eu sou filho de Deus, eu reconheço que você é filho de Deus, eu reconheço que meu filho é filho de Deus, eu reconheço que minha mulher é filho de Deus, eu tenho a capacidade de falar para você assim: vem, irmão, entra, vamos participar dessa festa, vamos comer esse churrasco, sai da porta, para de me julgar, nós somos filhos do mesmo pai, nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Espírito. Vamos fazer diferente, João? Vamos tocar nossa vida com o Zael? Vamos tocar nossa vida com o Lucas? Nós somos todos irmãos. Não tem sentido um filho ficar para fora e o outro festejar. Então, quando nós reconhecemos, quando nós sentamos, quando nós somos acolhidos, como nós reconhecemos a figura do nosso pai, nós pertencemos à mesma família. Nós pertencemos à mesma comunhão. E aí eu chamo você de irmão. Aí você me chama de irmão. Aí você não me julga. Daí sabe o que a gente faz quando a gente se encontra, Lucas? A gente festeja. A gente fica alegre. O final de cada um desses episódios é assim, ó. Cada vez que você me der um abraço, é uma festança lá no céu. Porque é o sinal de que a gente se reconheceu como irmão. Se eu e você somos irmãos, nós estamos falando: bem-vindo, Pai amoroso. Obrigado pelo teu amor na minha vida. Obrigado pela tua irmandade, Wellington. É muito mais fácil eu tomar as decisões da minha vida com você do meu lado. Porque daí o William, quando eu for tomar uma decisão, ele fala assim: Valmir, tem certeza que você vai afrontar o pai desse jeito? Não faz sentido. Vem cá, vamos conversar antes. Não crie essas rusgas com o nosso pai. Ele é amoroso demais. Sabe o que vai acontecer se você pedir isso para ele? Ele vai dar. E sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir administrar. Sua vida vai se perder. Lá na primeira epístola do João, e você leia lá, fala muitos versículos que falam do amor. Muitos versículos que falam do amor. E no capítulo 20, versículo 21 diz: se você não abrir o seu coração para os irmãos, jamais você não vai abrir o seu coração para Deus. Se você não conseguir abrir o seu coração para os irmãos, jamais você vai conseguir abrir o seu coração para Deus. Eu abro meu coração para você, Jean. Eu abro meu coração para Raquelzinha. Eu abro meu coração para você, Del.
Eu abro meu coração para você, Walter. Porque eu abrindo meu coração para você, Zael, eu estou abrindo meu coração para Deus. Aí sabe o que Deus faz? Pede. Aquele que bate e pede, eu atendo. Talvez não seja do jeito que você está querendo. Aí sabe o que eu e você fazemos? Tudo bem, Pai, eu sei do teu amor. Eu quero tomar as decisões certas. O meu will be continued dessa história passa por vários will have choice. Vamos tomar a decisão certa. E a minha é o seguinte, é te amar. A minha é te amar, Graciele. A minha é te amar, William. Por quê? Porque o meu pai é um pai de amor. Amém.